para gravar de novo aqui, que vai ser o exercício. Então, nós vamos atrás da flecha, que a laje 5, né, a flecha na laje 5. A laje 5, se a gente analisar ela aqui, ó, a laje 5, que é a laje da sala, ela está engastada na parte superior e na parte inferior, não é isso? Essa laje 5, ela tem uma largura de 4 metros e um comprimento, é 8 metros aquilo ali? Ixi, Maria, tô mal de 8 metros. E 8 metros de condição, né? Então essa é a laje 5. Essa laje 5, ela vai ser construída aí com concreto C25, ela vai ter uma espessura de 10 centímetros. A carga de utilização, que é a carga variável nela, foi de 2 quilonewtons por metro quadrado. A carga de revestimento, 1,5. E ela não tinha carga de parede, né? A gente vai ver aí que na laje 5, ó, a carga total, então, porque ela ainda tinha o peso próprio, né? Então, o carregamento de peso próprio na laje 5, ele foi de 2,5 quilonewtons por metro quadrado. Então, o carregamento total da laje 5 foi 6 quilonewtons por metro quadrado. Então, lá na laje 5, a gente pegou lá, né? A gente viu que ela é uma laje do tipo 4B e a gente determinou os momentos atuantes na laje 5, né? O momento MX, o momento MX' e o momento Y. Beleza. Quando a gente fez essa determinação de todos esses momentos, a gente viu que esses momentos negativos, eles não eram iguais aos momentos negativos das outras lajes. Então a gente fez o que a gente chamou de compatibilização dos momentos fletores. Não é isso? E quando a gente fez essa compatibilização desses momentos fletores, a gente chegou que na laje 5, o meu momento MX, ele vale 7,61. O meu momento MY, ele valeu 0,76. E o momento negativo na parte superior, 6,4, e na parte inferior, 13,57. Então, esses são os momentos finais na laje 5, né? A laje 5 é essa aqui. Lógico que a gente viu que a gente só vai trabalhar com o momento MX, porque é esse momento que gera, porque a deformação tende a ocorrer sempre no menor plano de carregamento, que é o plano de maior concentração dos esforços solicitantes, né? E a gente viu, ó, que na laje 5, a área de aço que suporta esse momento de 7,61, a área de aço que a gente calculou, ela vale 3,33. Então, a ASX, 3,33. Né? A gente foi até o final aí, fez as verificações construtivas, achou diâmetro e aço. Beleza. Então, agora a gente vai encontrar, eu vou só transcrever essas informações todas que eu falei aqui pra gente, né? A gente disse que a gente vai determinar a flecha na laje 5, né? Na laje 5, a laje 5, ó, ela é uma laje que tem 4 por 8, ela está engastada na borda superior e na borda inferior, não é isso? Ela tem lajes vizinhas, a borda superior e a borda inferior. A gente sabe que o momento, que o menor plano é o plano X, o maior plano é o plano Y,
E as informações que a gente vai precisar aí, ó, é o momento em X, que valeu 7,61 kN vezes metro por metro, e esse momento fletor, ele gastou uma área, ele necessitou de uma área de aço de 3,33 centímetros ao quadrado por metro, né? E a gente viu que nessa laje 5, os carregamentos atuantes na laje 5 a gente teve o peso próprio, que valeu 2,5 kN por metro quadrado. A gente teve a carga de revestimento, que valeu 1,5. E a gente teve uma carga de utilização que foi de 2 kN por metro quadrado. E a gente sabe que essa laje usou aço CA50, um concreto 25 MPa, e a espessura dessa laje foi de 10 centímetros. Beleza, então a gente pode ir com essas informações atrás da flecha que a laje 5 vai sofrer. Beleza, como a gente disse, a primeira coisa que a gente faz é determinar o momento de fissuração, ou então verificar a existência de fissuras. Eu acho que eu vou colocar até esse termo, que é mais bonito. Nós vamos, então, verificar a existência de fissuras. Nessa verificação da existência de fissuras, vixe Maria, problema de português. Nessa verificação da existência de fissuras, a gente vai fazer isso encontrando, né, o nosso momento de fissuração. E esse momento de fissuração, ele vale um alfa vezes a resistência do concreto à tração vezes a inércia dividido pelo YT, que é a posição da linha neutra sem carregamento, que é na metade da altura. Beleza. A laje, né, se a gente pegar, né, no conceito que a gente condicionou, merda, se tem som pra lá eu me fodo. Calma aí, só um momento aqui, porque duas telas, tem hora que o mouse some. Ah, tá aqui. Então, o que acontece? A seção transversal da laje, né? A laje são várias vigas com 1 metro de largura. Então, aqui eu tenho 100 centímetros e aqui eu tenho 10 centímetros. Teoricamente, aí, por esse desenho, ela é retangular, né? Ela teria que ser retangular. Não parece, mas é. Lá no item, porque esse momento de fissuração, ele está lá no item 17.3 da NBR 6118. Lá fala que quando a seção é retangular, então minha seção transversal retangular, o alfa vale 1,5. Beleza, já sei o valor do alfa. A resistência do concreto à tração, ela vai valer a resistência do concreto à tração média
Isso aqui está lá no item 8.2.5 da norma. E lá nesse item, ele vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, no nosso caso aqui, ó, vai ser 0,3 vezes o FCK de 25 MPa elevado a 2/3. Quem vai fazer a conta para nós aí? Cadê o Léo? O Léo que é bom fazer conta. Professor, vai dar 2,56. 2,56. Poxa, cadê meu mouse, hein? 2,56 MPa. Vou botar isso preto, que preto eu enxergo. Preto. Então, 2,56 MPa. A inércia, ela vale BH ao cubo sobre 12, a inércia inicial. Então, tem 100 centímetros de largura, vezes a altura ao cubo dividido por 12. Não, peraí. 8.333,33. 33,33 Isso aí. centímetros a quarta. E o parâmetro YT vale a metade da espessura da laje. Então, 10 dividido por 2, 5 centímetros. Deixa eu só anotar esses parâmetros aqui para eu não ficar perdido depois. Então, aqui o alfa 1,5, resistência do concreto à tração 2,56 MPa, inércia inicial 8.333,33 centímetros a quarta e YT 5 centímetros. Beleza, então eu consigo encontrar com esses valores já calculados, eu consigo determinar o meu momento de fissuração, que vale 1,5 vezes a resistência do concreto à tração, 2,56 MPa, é 0,256 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia, que é 8.333,30... Oxe, Maria. Falando que eu tô ficando meio doido. Então, 8.333,33 centímetros a quarta, isso dividido por 5 centímetros. Então, mais esses dois, corta com esse 4 aqui, sobra só o centímetro. Então, eu vou ter aí um momento de fissuração em quilonewton vezes centímetro. 639,99. 639,99 é 6,4, tá? Vou só apagar aqui que eu vou botar 6,4 aqui só para facilitar pra gente. Sei. Então, 6,4. Não é 640, na verdade, não? Que deu? É isso mesmo. 640, né? Deu 0,99 arredondando, é isso mesmo. Tô assim, ué, mas ainda é pequeno. 39,9. Isso, né? Então, 640 quilonewton vezes centímetros
que na hora que a gente transforma, porque o nosso momento das lives que a gente encontrou lá é em quilonewton vezes metro, então é só dividir por 100 para transformar em quilonewton vezes metro. Então vai dar 6,4 quilonewton vezes metro. É porque sua calculadora já fez a transformação para a gente, Savinho. Pois é, o computador é foda. Foda, calculadora, o bicho é isso. O que acontece? A gente viu que o nosso momento MX atuante da laje 5, ele foi de 7,61 quilonewton vezes metro. Então, o nosso momento atuante é maior do que o momento necessário para gerar a primeira fissura. Se o nosso momento atuante é maior que o momento necessário para gerar a primeira fissura, quer dizer que na minha estrutura, que na minha laje, vão haver fissuras. Se vão haver fissuras, eu tenho que ir atrás do que a gente chama aí de inércia equivalente, né? Essa inércia equivalente, né, a gente já até mostrou lá, ela está lá no item 17.1.1.2, ela vale o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, vezes a inércia inicial, mais 1 menos... Deixa eu só... Cadê borracha? Borracha. Então, 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, essa subtração multiplicada pela inércia no estágio 2. Essa inércia no estágio 2. Beleza. Então, a gente já conhece o momento de fissuração, a gente já conhece o momento atuante, a gente já conhece a inércia inicial, o que falta para a gente é conhecer a inércia no estágio 2. E para conhecer essa inércia no estágio 2, primeiro a gente tem que conhecer a posição da linha neutra no estágio 2. Que ela é dada aí por um x2. Aí, para a gente conhecer essa posição da linha neutra no estágio 2, a gente sabe que BW x2 ao quadrado sobre 2 menos alfa E vezes a área de aço D menos x2 igual a 0. Então, eu tenho que resolver essa equação. Beleza. O BW a gente já conhece. O BW a gente já tem. O X2 a gente quer encontrar. O alfa E, que a gente chamou de coeficiente de homogeneização, ele vale o módulo de elasticidade do aço sobre o módulo de elasticidade do concreto. O módulo de elasticidade do aço, pela norma de concreto armado, ele vai ser sempre 210 gigapascal. É um valor padrão. O módulo de elasticidade do concreto, a gente viu que ele está lá no item 8.2.8, né, da nossa NBR 6118, e lá nesse item, esse módulo de elasticidade do concreto, que a gente vai usar o módulo de elasticidade secante, ele vale um alfa I vezes um alfa E vezes 5.600 raiz do FCK. Beleza? Então, nós vamos atrás desse módulo de elasticidade do concreto. Só reescrevendo aqui a equação para
5.600 raiz do FCK. Beleza, vou só lá na norma pra gente aqui, ó. Então, ó, a equação tá aqui. O alfa-E, a nossa região aqui, ó, a gente tem gneiss, tá? O nosso tipo de agregado graúdo, ele vem de gneiss. Então, quando o agregado graúdo é composto por rochas gneissicas, o alfa-E vai valer 1. Ué, cadê o trem? Aqui, ó. Então, como o agregado graúdo é de gneiss, o alfa-E vai valer 1. O alfa-I, ele é tabelado. O alfa-I aí, ó, ele vai ser tabelado aqui na tabela 8.1, ó. Na tabela 8.1, concreto C25, o nosso alfa-I vai valer 0,86. Então, como o FCK é 25 MPa, o alfa-I vai valer 0,86. Então, o nosso módulo de elasticidade do concreto secante vale o alfa-E vezes o alfa-I vezes 5.600 raiz do FCK, que é 25 MPa, o FCK do concreto. Então, o módulo de elasticidade secante R$ 96.320. Quanto? Ah, não, professor, errei, peraí. Tá. Coloquei o valor errado, essa bosta. Peraí, rapidão. Beleza. Deu certo. 24.080. 24.080. 24.080 MPa. Então aí o nosso módulo de elasticidade 24.080 MPa. Beleza. Então o alfa-E, né, que é o coeficiente de homogeneização, módulo de elasticidade do aço sobre o módulo de elasticidade do concreto. O módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal, são 210.000 megapascal, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, 24.080 MPa. 8,78. Opa, 8,72. 8,72. Então, daí, ó, a gente consegue montar a equação, ó. BWx2 ao quadrado sobre 2, menos alfa-E, área de aço, D menos x2, igual a 0. Então, a largura da viga, 100 centímetros, x2 ao quadrado sobre 2, menos o alfa-E de 8,72, vezes a área de aço da laje 5, que a gente falou que é 3,33, a gente calculou, que multiplica a altura útil da laje, que eu não lembro, vou pegar para olhar aqui, porque eu não lembro a altura útil da laje. Altura útil, 8 centímetros, né? Então, 8 centímetros menos o x2 igual a 0. Então, aí a gente vai ter 50
x2 ao quadrado menos então menos 29,04x2 mais aqui, né? Porque menos com menos e menos vezes 8. Então, menos 232,30. É isso? Verifiquem se eu estou fazendo essa conta certa aqui, hein? Eu sou o pior que tem para fazer conta. 8,72 vezes 3,33 é 29,04 vezes o x dos 2, menos com menos dá mais, e menos essa multiplicação que o 29,04 vezes 8 vai dar menos 232,3. Então eu cheguei nessa equação. Para facilitar a resolução aqui, ó, eu vou dividir tudo por 50. Tá? Vou dividir tudo por 50. Então vai ficar x2 ao quadrado mais 29. Deixa eu só pegar aqui. 29,04 dividido por 50, que vai dar 0,581. Dá 0,5808, né? Eu vou arredondar aí, 0,581 x2 menos 232,3 dividido por 50, que vai ser menos 4,65. Estou tudo arredondando para cima aí, tá? Igual a zero. Calcule aí x para mim aí, o x2 aí para mim. Vocês querem que eu resolva? Cadê os meninos bons de cálculo aí? Eu tô esperando eles, exatamente.
Cadê PH? Uai, mas você tem calculadora, não? Tô deixando que você. Eu tenho. Eu já calculei aqui, eu quero saber o seu. Vocês chegaram num valor aí? Bota minha calculadora tá falhando. Vou resolver aqui para nós, ó. Então, a equação de segundo grau, né? Vou aplicar a Bhaskara. Então, delta vai valer b ao quadrado, que é 0,581 ao quadrado. Isso deu 0,34. Menos 4AC. O A vale 1 e o C vale menos 4,65. Então, 4 vezes 4,65 deu 18,6. Então, o delta aí deu 18,94. Vou ter que colocar mais slide aqui, só um minuto. Vou ter que pegar outro arquivo aqui só. Então, beleza, já encontrei o delta. Então, aí o x2... Deixa eu botar preto. Então, aí o x2 vale menos b. Então, o b vale 0,581. Então, vai ser menos 0,581 mais ou menos raiz de delta, que foi 18,94, dividido por 2A. Então, a gente só quer aqui a raiz positiva, a negativa a gente não precisa. Então, no meu caso aqui, o x2 deu 1,886 centímetros. Vocês chegaram nisso aí? O meu deu isso, não. Não? Tudo de novo. Porra, não tô mal, hein? Ponto 81 vezes ponto 581. Ah, não, deu sim. Deu? 1,83. É. Isso, né? Então tá, então achei o x2. Achando a posição da linha neutra, a gente pode achar a inércia no estágio 2. Com a inércia
no estádio 2, a inércia no estádio 2, ela vale BW x2 ao cubo sobre 3, mais alfa E, área de aço, D menos x2 ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, a inércia no estádio 2 vale a largura, 1 metro são 100 centímetros, vezes o x2, que é 1886 ao cubo, dividido por 3, mais o alfa E, que a gente já calculou, que deu 8,72, né? O alfa E deu 8,72, então mais 8,72 vezes a área de aço de 3,33, que multiplica a altura útil menos o x2 ao quadrado. Deu um número muito grande. Ou eu fiz alguma coisa errada. Tipo, 1000 e alguma coisa? Isso, 2000? 1309. 1309, é isso mesmo. 1309 tem vírgula? 0,07. Centímetros a quarta. Então, essa é a inércia no estádio 2. Então, ó, vocês imaginam aí, ó, quando a gente calculou a inércia inicial deu 8.333,33. Se houver fissura por toda a laje, né, porque o 8.333,33 é ela sem fissura nenhuma. Se ela tiver toda fissurada, a inércia dela é 1.309,07. Mas eu não quero nem ela totalmente sã, nem ela totalmente fissurada. Eu quero a equivalente. Essa equivalente, então, é a mescla de uma parte fissurada, uma parte não fissurada. Então, a inércia equivalente, a gente viu, né, que vale o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo vezes a inércia inicial, mais 1 menos o momento de fissuração sobre o momento atuante ao cubo, que multiplica a inércia no estádio 2. Então, a inércia equivalente ela vale o momento de fissuração 7, vamos só achar ele aqui pra gente aqui. 6,4 momento de fissuração, né? Momento de fissuração 6,4. Então, vale o momento de fissuração 6,4 dividido pelo momento atuante de 7,61 ao cubo, vezes a inércia inicial que a gente encontrou, que vale 8.333,33, mais 1 menos o momento de fissuração de 6,4 dividido pelo momento atuante ao cubo, vezes a inércia no estádio 2, que foi
1.309,07. Então, aí, a inércia equivalente Seis mil quatrocentos e oitenta e nove vírgula 38. Nossa, deu alto assim? Então começou só Deu. 6 Faz aí pra mil. ver se dá. 6 mil. Repete só, por favor. Que eu vou fazer. 489. 489,38 38 centímetros também, a quarta. Tá, vou só 6,4 dividido por 7,61. Isso vai dar 0,84. Isso elevado ao cubo. Eu acho que deu isso mesmo. Mais 0,841 elevado ao cubo. Ao cubo menos ânsia vezes 1.309,07. Isso mais 4.056,6,84. O meu, na verdade, deu 1.000 a mais. O meu deu a menos, deu 5.487,24. né? Eu fiz de novo, deu isso também. Ah, não, então tá. Então vou só apagar aqui. Só. Esse mesmo. 5.487,244, né? Isso aí, isso mesmo, exatamente. Ó, calma que eu tô apanhando pro mouse aqui. 5.487,24 centímetros a quarta. Então é esse valor que a gente vai utilizar como a inércia equivalente para a gente achar a flecha que a laje está sofrendo. Né? Se a gente achou a inércia equivalente, a gente pode ir atrás, então, da flecha imediata. Na condição de flecha imediata, a gente viu que ela vale 1 alfa sobre 100, BW sobre 12, que multiplica o carregamento vezes Lx a quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a inércia. Beleza. Esse carregamento aqui, a gente disse que esse carregamento ele vai estar na combinação de ações quase permanente. Quase permanente.
Maria, ficou péssimo. Quase permanente. Nessa combinação quase permanente, a gente viu que ela vale o somatório das cargas permanentes mais um π2 vezes o somatório das cargas variáveis, né? Então, ó, carga permanente, o peso próprio é carga permanente. Então, ele entra nesse primeiro parâmetro. A gente viu que a carga de peso próprio foi 2,5 kN por metro quadrado. É permanente também a carga de revestimento, né? Ela foi de 1,5. A carga de utilização, ela não é permanente, né? Ela é variável. Então, ela entra na segunda parcela da equação. Esse psi2 está lá na tabela 11.2 da norma. Da norma 6118. Então, aqui, ó, abrindo ela aqui, ó. Tô indo nela aqui, só um minuto. Já passou. Ô, Bela, não tiver como você me mandar ela depois, que eu perdi a minha que estava imprimida? Não, eu mando sim, com certeza. Irei precisar. Eu mando lá no grupo. É de boa. Beleza. Aí, ó, 11.2. No nosso caso lá, era um edifício residencial, né? Ué, poxa vida, fugiu. Aqui, ó, 11.2. O nosso lá é edifício residencial. É o caso Bzinho aqui, ó. Edifício residencial tá aqui, ó. O casinho B aqui, ó. Não tem nem permanência de longos carregamentos, nem de pessoas. Então, o PIS2 aqui, ó, vale 0,3. Então, aqui vai ser o somatório das cargas permanentes mais o PIS2 de 0,3 vezes a carga variável, porque ela varia ao longo da vida útil da estrutura, que vale 2. Então, isso aqui é o PIS2, e isso aqui, ó, é a carga de utilização, que vale 2. Então, vai dar 4,6. 4,6 quilonewtons por metro quadrado. Esse é o meu carregamento na condição de serviço. Beleza. O coeficiente alfa, ele tá lá na tabela 2.5 do Libânio, e ele é função do tipo de laje e do nosso lambda, né? O fator lambda e o tipo de laje. O tipo de laje a gente até já viu que é 4B. O lambda é sempre o Ly sobre o Lx. Nesse caso, então, o Ly é 8 metros e o Lx 4 metros, vai dar 2. Então, 4B com lambda 2. Então, ó, nós vamos lá nas tabelas de laje do Libânio. Lá nas tabelas de laje do Libânio. Lá nas tabelas 2.5, 2.4C, 2.5, flechas em lajes com carregamento uniforme. Então, nós temos 4B, é essa coluna aqui, não é isso? Com lambda 2. Então, ó, o alfa aí, ó, vale 2,96. Tá joia? Vira aí onde é. Então, aí
o alfa 2,96. O módulo de elasticidade a gente já calculou, a inércia também. Então, a nossa flecha imediata, ele vale o alfa 2,96 dividido por 100, vezes o BW, 1 metro, são 100 centímetros, dividido por 12, vezes o carregamento, que a gente viu que vale 4,6 quilonewtons por metro quadrado. Só que aqui, né, como as outras unidades de medida estão em centímetro, a gente vai ter que colocar ele em quilonewton por centímetro quadrado. Então é só eu dividir por 10 a menos 4. Então vai ser 4,6 dividido por 10 a quarta, né? Isso aqui vai dar em quilonewton por centímetro quadrado, vezes o LX a quarta. O LX é 4 metros, então vai ser 400 a quarta, centímetros a quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, deu 24.080 MPa, vai dar 2.408 quilonewtons por centímetro quadrado, que multiplica a inércia equivalente de 5.487, 5.400, puxa, 5.487,24 centímetros a quarta. Então, esse centímetros a quarta corta com esse quilonewton corta com esse centímetro ao quadrado corta com esse. A minha flecha imediata aí vai ser dada em centímetros. O meu deu 31,65, mas confere aí, Paulo. Já que Nossa, você tá ficou fazendo grande também. demais, velho. Ficou, hein? Show. Confere aí, Paulo. 2 pontos. Olha o que eu tô fazendo. 50 com 100, não vou nem calcular. 4,6, 400, quarta. Esqueci, dividir 12. Vixe, vou até fazer de novo aqui. Quanto que o seu deu, sabe? Ah, já até perdi. 31,66. 31,65. O meu deu 0,2198. Peraí que eu vou Meu fazer também. de novo aqui também. Ah, então tá beleza. Mas vamos fazer aqui pra gente conferir, pra gente não ir com isso errado. Vou fazer de Fazer novo aqui mais. também. 2,
4,96 vezes 4,6 vezes 400 elevado à quarta. Na verdade, meu Deus, 0,025. 0,025 dividido Não, a gente viu por quê. 12. 2.408. 5.487,24. O meu continuou, deu 0,2198. Agora o meu deu 0,21. 0,2198. 0,21, isso mesmo. Então, vou arredondar para 0. Deu, Paulo? Porque eu tinha colocado eu tinha colocado 4, você menos 5, é 4, eu troquei. É 4. É 4. Então deu 0,22 centímetros. Essa é a flecha imediata. Com a flecha imediata, a gente pode ir atrás da flecha diferida no tempo, que é aquela que ocorre. Como? Sand Flash. Isso exatamente. Aqui, meu filho, é só comprar o arco que agora todo mundo é atirador. Né? Então a flecha diferida no tempo, que a gente chama ela aí de alfa F, esse AF, ele é um coeficiente alfa F vezes a flecha imediata. E esse coeficiente alfa F, ele vale um delta epsilon, né? A variação da deformação, do fator de deformação no tempo, dividido por 1 mais 50 rolinha. Rolinha vale a área de aço comprimida, BWD. A nossa laje, ela está em armadura simples, né? Ela não está em armadura dupla. Se ela está em armadura simples, a área de aço comprimida é 0. Então, rolinha vale 0. Se rolinha vale 0, o alfa F é igual à variação da deformação no tempo. Né? Eu não estipulei esse tempo lá no início do exercício, mas ele é uma variação da deformação no tempo. E esse alfa F, então, vai ser o fator de deformação no tempo final, que eu quero saber, menos o fator de deformação no tempo inicial, que é o qual a estrutura começou a sofrer os carregamentos. A estrutura, ela começa a sofrer os carregamentos quando a gente retira o escoramento dela. Né? Então, eu vou considerar aqui, tá? E aí eu estou dando esse dado aqui agora, tá? Que o tempo de retirada do escoramento aqui foi 21 dias. E eu quero analisar essa flecha final depois de 10 anos na minha estrutura. Tá? Depois da estrutura 10 anos construída, quanto de flecha total que eu vou ter nessa laje? Né? Essa fórmula do εt, né, a gente disse que se o tempo for menor ou igual a 70 meses, na verdade eu acho que é só menor. Deixa eu só apagar aqui. Se o tempo for menor que 70 meses, o εt, ele vale 0,68, que multiplica 0,996 elevado ao tempo, o tempo elevado a 0,32. Não, ficou péssimo 0,32 aí. E se o tempo for maior ou igual a 70 meses, o εt, ele vai ser sempre 2. Então, 21 dias, no tempo inicial aí, 21 dias é 21 dividido por 30, que é 30 dias, um mês, né? Então, vão ser 0,7 meses. Então, o meu εt inicial aí,
ele vale 0,68 vezes 0,996 elevado ao tempo, que multiplica o tempo elevado a 0,32. Com tanto medo do Túlio que eu vou passar mais um alquinho aqui na mão, né? Deu 0,605? Verifiquem aí. O calculador tá uma bosta. Tô vendo que vocês estão precisando de uma outra mesmo. Tá pagando sozinho, tem que abrir ela, ver o que é. Comprei ela tem pouco tempo. Costuma ser pilha. Tem umas que é pilha e tem outras que é bateria, né? Depende de qual é. É só tirar o parafuso e trocar. A minha também tá precisando. Zero 6049. Isso mesmo. Então é isso mesmo. 0,605. Eu arredondei. Esse mesmo. Então, beleza. Para o tempo final, 10 anos, são 120 meses. Então, 120 meses é maior que 70 meses. Então, o YT final vai valer 2. Então, o alfa F, ele vai valer o YT final menos o YT inicial, que vai dar 1,39,5. Daí, então, a flecha diferida no tempo, ela vale esse alfa F vezes a flecha imediata, a flecha diferida no tempo, então, 1,39,5 do alfa F vezes a flecha imediata que a gente calculou, de 0,2198. Zero 307. 0,307 centímetros, ela vai deformar ao longo do tempo. Então, a flecha total ela vale a flecha imediata mais a flecha diferida no tempo. Então vai ser 0,2198 mais 0,307. 0,526. 527. 527 centímetros. Então essa é a flecha total que a laje vai sofrer depois dos 70 meses, né? Aí no nosso caso aí com 10 anos. Eu tenho que comparar essa flecha com a flecha limite, né?
A flecha limite, só para a gente lembrar aí, ela tá na tabela 13.2. Deixa eu abrir a tabela aqui para ver se é ponto 2 ou ponto 3. Então aí na tabela, opa, é 13.3. Tabela 13.3 aqui, ó, posta. Aí, ó, tabela 13.3. A gente vai condicionar aqui, ó. Então, é a tabela 13.3. Para essa verificação aqui, a gente vai condicionar aceitabilidade sensorial Vamos colocar vibração excessiva. É no caso de, então, aceitabilidade sensorial com vibração excessiva, tá aqui, ó, tabela 13.3, aceitabilidade sensorial, vibrações sentidas no piso, né, que é a vibração excessiva. O deslocamento limite L sobre 350. Então aí a flecha limite L sobre 350. O nosso vão X tem 4 metros, então vão ser 400 dividido por 350. 1,14. 1,14. Então, ó, a nossa flecha total, que foi 0,527, só verificar aqui, é menor que a flecha limite. Então tá ok. Essa laje ela não vai sofrer problemas de deformação excessiva para a condição de aceitabilidade sensorial, de vibração excessiva, tá? Então, para cada laje, a gente tem que fazer essa verificação, né? Que a gente pode chegar aqui no caso e não passar, e a gente tem que condicionar uma situação de contraflecha, né? Então, isso não é muito incomum. Eu vou só encerrar aqui a gravação, que eu vou deixar um para vocês fazerem. Só encerrar a gravação aqui.